Não, ainda não. Ainda é de manhã, então bom dia de novo. E nós vimos esse caso com uma doença muito grave. Foi um desafio, porque eu tive pouco tempo para lidar com ele. E se o paciente não melhorasse ou piorasse, essa doença é uma doença que pode levar a óbito. Então, é um caso muito raro. E como eu já falei para vocês anteriormente, uma doença rara, um caso raro, precisa um remédio raro ou um remédio não tão frequentemente prescrito. More odd the pathology, more odd the case, more odd the remedy. Tá, então, quanto mais difícil a patologia, quanto mais difícil o caso, mais diferente, estranho o remédio. O caso era estranho, né? Da forma como ele se apresentou a mim, né? Foi muito diferente. E por isso que quando eu falei que eu mostrei para vocês o slide ontem de manhã, a abordagem aqui é importante. Não são os sintomas ou a rubrica. Aqui isso não é tão importante. A abordagem que você toma e o entendimento do paciente de toda a situação vai imediatamente dar a você o remédio. Eu tenho uma rubrica para ele, mas mesmo que eu não tivesse uma rubrica, eu prescreveria o remédio levando em consideração toda a situação. Né? As pessoas, durante o intervalo, falaram comigo sobre, será que é esse remédio ou aquele outro remédio? Porque, na verdade, você ainda está pensando da mesma forma. Tá, esse é um paciente, vamos tomar os sintomas, vamos repertorizar, seria essa rubrica, aquela rubrica. Não, primeiro nós precisamos entender o que está acontecendo com esse paciente, por que está acontecendo, e aí quando você entender esse aspecto, automaticamente você saberá qual é o remédio. Tá? Eu não tive que pensar, tá? Eu achei que seria o caso mais difícil para tratar, mas eu vou mostrar para vocês a repertorização no gráfico, mas eu não repertorizei, porque eu entendi a situação, né? Eu pensei do aspecto estranho, diferente da situação normal, e imediatamente eu falei, é isso aí, esse é o remédio. Claro que quando eu administrei, eu não estava muito confiante, né? Mas no momento que eu vi o primeiro laudo, eu falei, Deus, eu acho que eu errei, mas aí eu vi algumas pequenas mudanças nos laudos. Aí eu falei, não, eu acho que eu não estou errado. A gente só tem que esperar um pouquinho mais. E essa rubrica, aquela rubrica, esquece a rubrica nesse caso. Abordagem. Qual é a abordagem? Abordagem de uma rubrica característica. Você tem a abordagem de entender o paciente, ou a abordagem da matéria médica, ou a abordagem de HAPI. Sintomas raros, estranhos, né? Ou a abordagem de sintomas de grupo. Qual será a nossa abordagem aqui? O que está acontecendo com esse paciente? O que é esse paciente? Nós precisamos entender. Esquece o remédio. Né? Esquece o remédio. Ele vai chegar para você. Ele vai se revelar para você. Tá? Vamos começar com o entendimento do paciente e da doença. Que eu tive, que deveria ser um medicamento que estava muito ligado ao trabalho, ao dinheiro, que deveria ter patologia óssea,
anemia, um exagero, eu pensei em algum remédio com flúor. Com flúor. Okay. Ou calcário fluórico ou fluórico ácido. Eu entrei nessa linha de raciocínio. Agora, entrando para o lado da indiferença, a gente, não sei, aí vai para Mercúrios. Okay. So again, você está falando dos sintomas do paciente. Qual foi o aspecto mais marcante? Indiferença. Isso aqui é indiferença? Não. Isso é indiferença? O fator marcante foi indiferença? O que eu falei para vocês? O que vocês esperariam nesse caso? Tá, vamos ver. Se fosse uma outra doença, vamos ver. Vamos pensar que talvez não fosse anemia plástica, se fosse hipertensão. Ele tivesse com 24 por 60 ou 160, né? 24 por 16. Então, se a pressão arterial seria 24 por 16, o que vocês esperariam? Tá, o que você... Ausência de queixas? Absence of complaint. Yes, so exactly. Sim, exatamente. Então, se esse paciente tivesse essa pressão, você esperaria o quê? Um infarto, né? Um AVC, uma dor de cabeça pulsante, né? Vertigem. Vamos dizer, paciente com diabetes de 700, né? Hiperglicemia. Você esperaria o quê? Tontura, coma diabética, perda de consciência, certo? Tá, vamos ver. Se tivesse um paciente com sangramento profuso, não, a metrorragia e tal, e olha só, você chegando a um... Provavelmente, assim, você esperaria um choque hipovolêmico, né? Mas, assim, nesse caso, qual era o aspecto mais característico para mim? Não havia uma queixa principal. Nesse caso, para mim, não tinha sintoma. Por quê? Então, a minha próxima pergunta foi por quê? Não tinha uma queixa principal. A minha pergunta foi por quê? Por que esse paciente não tem nenhum sintoma? Falta de... Lack of what? Falta de reação. Muito bem, assim, voltando para tentar compreender o paciente, a ideia que ele passa é que ele está focado só no trabalho, só em uma parte da vida dele, o resto ele não olha. Então ele não reage a nada. A gente viu o olhar dele, parece que ele não estabelece contato com nada. Quando ele olha, parece que ele não está fazendo nenhum tipo de vínculo, ele não tem vínculo com os amigos, ele não se preocupa em ter prazer, em ter hobby. Então dá a ideia de que a vida dele é focada só para um ponto. E ele nem se preocupa mesmo com a saúde dele, ao ponto de... Eu diria que é uma conduta até de risco, dirigir de forma rápida, mesmo sabendo que tinha níveis tão baixos de hemoglobina, de plaquetas. Parece uma audácia, né? Ele não está preocupado com a hemoglobina, 3 gramas, 8 gramas, 10 gramas. Ele está do mesmo jeito, permanece da mesma forma. A rotina dele é a mesma. E essa coisa do trabalho, todo mundo me falou. Todo mundo falou isso, né? A questão do trabalho. Então tem que ser um remédio diligente. Não é diligência, meus amigos. É uma ideia fixa. It's a fixed idea. It is not even a fixed idea. Não é nem uma ideia fixa. Para esse paciente, é uma coisa rotineira. Levanta, toma banho, come alguma coisa, vai dormir. Ele vai para o trabalho. Ele simplesmente trabalha.
porque ele não tem mais nada para fazer. Né? É uma parte da sua rotina. Tudo na vida dele é rotineiro. Tá? Não é barita. Não. Então, o que é? Ele tem uma doença grave, para ele não está nem aí. 3 gramas de hemoglobina não faz nenhuma diferença para ele, não está nem aí, né? Ele, tanto faz que dia que é, ele quer ir ao trabalho e voltar. É só isso com que ele se importa. E não há sintomas. Ausência de sintomas. Onde você esperaria que houvesse sintomas? Seria de se esperar que tivesse uma crise, sintomas. Então, o que aconteceu a esse paciente? Qual é a linha de defesa que ele assumiu? Ele criou uma defesa. Qual é a defesa que ele assumiu? Tá, o trabalho também é parte dessa defesa. O trabalho 10, 11, 12 horas por dia, sem expectativas, sem necessidade, sem ter algum prazer disso, isso é parte da defesa. E o que é essa defesa? Como que a natureza deu a ele uma defesa para sobreviver? Ele recolhe para dentro do mundo interior dele e fica isolado ali. Não é uma coisa mental. Esse paciente dá a impressão de que ele não reage a nada. É uma falta de sensibilidade. Entendeu? Não sente os sintomas que deveriam sentir. Ele não tem muito prazer pelas coisas. He doesn't take pleasure. Total falta de sensibilidade. So I thought about opium for him because of that. Excelente! É isso aí. Você tem que entender isso. Aqui a situação... Ele criou um casulo. Ele se protege de qualquer danos. Ele se amorteceu. Ele simplesmente se amorteceu. Ele se anestesiou a toda essa situação, contra toda essa situação. Ele não está sentindo dor, ele não está sentindo alegria, tristeza, dor, pesar. Ele não está sentindo nada, não está demonstrando nenhuma reação. E eu falei, ele é como se fosse uma máquina que tinha uma rotina fixa. Acordar, comer, tomar banho, fazer seu trabalho, voltar, almoçar, voltar para a loja, depois voltar para casa de noite, dormir. Essa era a sua rotina. Não tem emoção, não tem sensação, não tem sensibilidade. Ele se anestesiou, né? E mesmo com essa hemoglobina tão baixa, ele não tinha nenhum sintomas, nenhum. Então, totalmente amortecido. Qual é o remédio? Qual o remédio que anestesia? Ópio. Ou qualquer outro dessa natureza. Mas para a reação número 1 de ópio é essa. A pessoa amortece. Ele amortece as pessoas. Então, eu estava procurando uma situação ou um remédio que fosse anômala para mim, né, que explica a patologia do paciente, a reação, a atitude, natureza. Então, essa sensação de estar completamente amortecido.
completamente amortecido. Então, não pegue isso como diligência, como uma pessoa que está indiferente, talvez indiferente para a dor e o prazer, mas a indiferença é uma qualidade mais branda comparada com essa de estar amortecido. E é considerado um miasma sifilítico. No miasma sifilítico você tem dores graves. Na miasma sifilítica, ou você tem dor excessiva, intolerável, né? Ou total ausência de dor. Você tem que entender essa situação com relação ao miasma. Nesse caso, os sentidos deles estão amortecidos. Então, nós sabemos que na sífila, no miasma sifilítico, nós temos uma dor intolerável ou total ausência de dor. E é por isso que eu falei que a abordagem desse caso é importante. E aí eu falei, tá. Tá. Porque eu mostrei para vocês, né? Os físicos, nenhum sintoma, só o calorento. Sede, tá, normal. Sem desejos ou aversões, sono normal, fezes normal, apetite normal, tudo normal, suor normal, nada. Só tinha o calorento. Então, nenhum outro sintoma. Nenhuma queixa principal. Mente, nada. Não tinha ligação com a família, com amigos, não quer fazer nada, não gosta de sair, não tem prazer, não tem alegria, não tem hobby, não tem nada. Não tem tristeza. Como é que você aborda esse caso? Então, a ausência de sintomas e tem esse entorpecimento, né? E foi isso que me impressionou. Aí eu falei, bom, eu estou procurando alguma coisa que entorpece as pessoas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu não consegui explicar muito nesse caso, é que quando ele era mais jovem, até o 5º ano que ele estudou, ele assim, não ia para a aula, ele não ligava muito para as coisas, ele queria se divertir, uma despreocupação, né? Ficava lá com os amigos lá na mata, não era isso? Again, it's the same thing. He was not bothered. Isso. Ele não está nenhum interesse em estudos. Tá. Ele ia para a floresta. Teve uma lacuna e, de repente, ele entrou nesse estado sifilítico que a gente descreveu aí. O que fez com que ele realmente tivesse esse adoecimento, essa mudança? Não ficou claro, né? Tem uma lacuna, né? I told you I tried to find out. Tem uma lacuna. Tá. Que ele parece que estava num estado psicótico naquela época, talvez, essa alegria, essa despreocupação, parecia com os amigos, né, curtindo a vida, e de repente ele fica introspectivo, fica fechado, fica insensível, entra no estado de adoecimento grave. Tá, eu também não sei, tenho a menor ideia. O que o senhor imaginar, eu provavelmente imaginaria, a mesma coisa. Então, eu tentei descobrir o que era a razão, né? Mas uma vez que a pessoa esteja no miasma sifilítico, tanto faz. Se você puder descobrir, tudo bem, né? Porque aí você pode evitar que tal coisa aconteça novamente. E é por isso que é sifilítico. Sifilítico está aí. É difícil de tratar, porque a gente não sabe por que a pessoa entrou no miasma sifilítico. Talvez uma alegria interna em excesso de estar na cidade. Sair da vila e ir para a cidade, ele ficou hiper alegre internamente. Super happy? Não, acho que não. Ópio tem isso. Tá. Agora nós já sabemos que é ópio, então agora ele está pegando transtorno de alegria excessiva. Não. Tanto faz. Né? O que foi? Desde que nós saibamos que ele está no miasma sifilítico. É por isso que esse estado de total, essa indiferença à dor, indiferença ao prazer, você pode tomar tudo isso agora. Tá, para falar francamente, naquele momento eu não repertorizei, mas um pequeno ponto no histórico do paciente, no histórico físico, um ponto bem pequeno, muito pequeno.
Se você quisesse justificar. Um pequeno ponto no histórico que você pode justificar. Eu estou me demorando nesse caso porque é muito importante entender esse caso. Ao entender esse caso, você terá mais sucesso em casos semelhantes. É uma coisa que é de esperar, mas epistaxe que agrava ao sol. Epistaxis aggravates in the sun. Realmente, essa foi uma coisa que estava presente, é um ponto que estava presente no histórico físico. Nada. Na mente não tinha nada, né? Você não vai tomar. Não quer ficar sozinho. Você não toma isso como, vamos dizer, quieto, seriedade, né? Se você fizer isso, você vai ficar nesse ciclo sorocicose. A parte sifilítica foi esse entorpecimento, ausência de dor, ausência de queixa. Se você quiser repertorizar, se você quiser justificar com a rubrica, você pode pegar esse epistaxis, industrioso, trabalhador, indiferença ao prazer, mas o que justificou meu entendimento é essa rubrica, ninguém falou isso. Falta de dor. A falta de dor em queixas que são geralmente doloridas, né? Que são geralmente doloridas. Essa rubrica, né? Talvez ele tinha que estar tendo falta de ar, tontura, sangramento, ele devia estar se sentindo mal, tinha que estar até hospitalizado. Nada desse tipo. Doutor Bandiche, a gente poderia também ter pego aquela rubrica diz que está bem quando está seriamente doente? Well, when it's seriously sick. Pode ser? Pode ser. Mas ele não falou isso. Ele falou, eu sinto o mesmo. Eu nunca me senti doente, eu nunca me senti bem. Lembra que eu mostrei um caso com essa rubrica? Tá, metástase de câncer em tudo quanto é lugar. E ele estava bem, estou pronto para morrer, sem problema comigo. Aqui, você pode tomar essa rubrica, mas ela não vai justificar. Tá, então agora vocês já entenderam, não é? Mas o que resume o caso é isso. Entorpecimento total. Falta de dor, de queixas que normalmente seriam doloridas. Ele não sente dor, ele não sente prazer, não tem reação. E é por isso que eu prescrevi indiferença, apatia, ao prazer, epistaxis, né? Todas essas rubricas aqui. Ópio, estramônio. Estramônio é friorento, então não pode ser estramônio. A reação, como eu disse, reação de um paciente que estramônio teria que ser um paciente com pânico, inquieto, com medo, violento, estaria andando para lá e para cá. Né? O ópio não, tá nem aí, tá preocupado com isso. Tá, ele sabe, tá, a hora que eu fizer o transplante da medula, vai estar tudo bem, não tô preocupado. O irmão procurando loucamente um doador, mas ele não estava preocupado.
Ele estava bem, tranquilo. So, opium is a medicine. Primary effect of opium is to completely efeito do ópio é ele anestesia, né? Ele age como uma anestesia, o ópio. Antigamente, quando a anestesia ainda não tinha sido descoberta, as pessoas davam ópio e então realizavam cirurgias ao paciente drogado. Os pais na Índia, quando eles tinham muitos filhos, a minha avó, ela fazia isso. Como eles tinham muitos filhos, eles davam um pouco de ópio para as crianças e colocava eles para dormir, para que eles pudessem fazer o trabalho de casa. A minha avó fez isso. Com as irmãs do meu pai, haviam 5 irmãs, muito trabalho em casa, eram 8, 9 filhos, e o que ela fazia é dar um pouquinho de ópio para todas as crianças. Eles então iam dormir e ela podia finalmente cuidar da casa. A rubrica START, ela não é rubrica particular da doença? But syphilitic rubric, it's not a disease. He doesn't have. His disease. This was in the past. Isso foi no passado. Ele não tem o sangramento, a epistaxe, mas ele não tem mais. Tá, realmente é uma tendência. Isso ficou no passado. Ele não tem epistaxe causado pela anemia plástica. Isso existiu no passado. Então, isso me diz que ele tinha uma tendência ao sangramento. É por isso que eu tomei isso. E é uma rubrica sifilítica. É um particular, mas é uma tendência. Epistaxe é uma tendência. Ele não tem isso agora. Ele não tem agora. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Claro. Ou não. Uma rubrica particular, que é uma tendência. Quando ela é muito característica. Eu vou mostrar alguns casos. Mas a epistaxe é um sintoma comum de um paciente que tem anemia plástica, que tem insuficiência da medula. Ele nunca teve isso. Foi na infância, não foi agora, por conta da anemia. Quando ele saía no sol. Não é um sintoma... não é um sintoma da doença. Isso acontecia quando ela criança. Então é importante para mim, é característico, porque na infância ele costumava sangrar. E agora que ele deveria estar sangrar, ele não sangra. Entenderam? Então, era uma coisa que acontecia na infância. Ele tinha tendência para sangramento na infância. E agora ele está com a doença que causa sangramento. Então ele deveria sangrar, né? Ele teria que ter hemorragia nasal, hemoptise, ou né, qualquer outra doença que cause sangramento. Né? Então, alguma coisa que ele teve na infância, deveria ter agora e não tem agora. Tá? Se torna muito mais importante. Contradictory. Tá, eu não tomei isso para prescrição, tomei esse aspecto. Mas, na verdade, é alguma coisa contraditória. E contraditória é muito... A modalidade contraditória é muito importante para nós. Ópio. E o efeito primário do ópio é anestesia completa a nível de mente e corpo. Isso leva a uma perda total de sentimentos, uma perda temporária de sentimentos. Então, como não há sentimentos, a pessoa pode entrar num estado de euforia ou utopia. O que é utopia? O que é utopia? Alguém quer responder para mim?
tudo em equilíbrio, tudo ótimo, tudo feliz, um estado abençoado. O ópio tem uma rubrica que é o blissful, que é cheio de bliss, no caso, bênção. É como se você estivesse flutuando no céu. Tudo lindo, tudo maravilhoso, sem problema, sem nada. Sem um problema com você, sem problema no mundo. Então, essa perda de sensação leva à euforia, blissful, a felicidade, né? E alegria excessiva e aumento de atividade. Isso também leva a um aguçamento dos sentidos. Os sentidos ficam mais aguçados. E então, quando o efeito do ópio passa, e os sentidos se tornam embotados. Então, os sentidos se tornam embotados. Aí você entra num estado de embotamento, estupor, indiferença. E é por isso que o ópio tem todos os estados alternados. Constipação com diarreia, né? A atividade da mente com estupor, os aguçamentos dos sentidos, alternando com embotamento dos sentidos, coragem alternando com covardia, tristeza com alegria, atividade com irritação, todos os tipos de alternação de estados, em que estados se apresentam de forma alternada. Ambas polaridades. Um remédio muito interessante. Esses são os sintomas do ópio. Claro, transtorno de raiva, né? O vexation, que é uma combinação de todos os tipos de emoção. O vexation, né? O aborrecimento. Transtornos de medo, de susto e medo à vista de um acidente, por exemplo. Transtornos de medo, de susto ainda permanece. Então, medo de um acidente, ou um acidente novo, um acidente que já aconteceu. Acidente. Então, medo atual é ópio, medo anterior é aconito. E medo que permanece de uma situação assustadora. Então, o medo persiste. Então, alguma coisa aconteceu há 10 anos, mas a pessoa continua com medo dessa situação. Transtorno de alegria súbita. É o único remédio. Cófia e outros remédios. Então, transtornos de alegria súbita. Só o ópio. E também surpresas agradáveis. Transtorno de surpresas agradáveis. Então, tem esses 3 remédios. De doença. Então, tem todos esses transtornos de... Transtorno por, perdão.
contente, satisfeito. Esquece todas as dores e queixas. Esquece. Não, não é bem esquecer. Ele não sente. Ele não sente as queixas, de forma alguma. Ele está num estado de felicidade, como se estivesse no céu. No estado de felicidade, utopia, euforia, nenhuma queixa, pessoa absolutamente feliz. Beatitude, o blissful, beatitude. Então, a pessoa é espirituosa nesse caso, witty. Jesting é de brincadeira, de contar piada, brincar com os outros, gracejar, alegria, alternando com dor, com pesar. Alegria alternando com tristeza e com irritabilidade. Aumento de atividade. Atividade aumentada como se estivesse em um sonho. Covardia. Coragem. E você pode ter uma alternação entre esses dois estados, de covardia e de coragem. Eu falei que seria a falta de sensibilidade. Ele falou o nome de um remédio. Can you repeat? Não sente a dor de outras pessoas. Can you repeat the name of the medicine? Eles não se entristecem e nem ficam felizes. Eu já dei para vocês esse exemplo de um senhor ópio que tinha triglicéridos muito altos, mais de 550, e essa pessoa veio à minha clínica e ele estava com roupa branca. E você só usa roupa branca quando você vai a um enterro. Aí eu perguntei de onde que ele tinha vindo. Aí eu pensei que... Ele falou, não, eu fui deixar alguém. Aí eu pensei assim, ele vai deixar alguém no aeroporto, na rodoviária. Aí eu falei, por que você está usando branco? Aí ele falou, porque eu queria ter certeza que eu fosse deixar essa pessoa não sei aonde e que ela não voltaria. Aí eu falei, quem seria? Seria alguém indesejável, visita indesejável? Não, eu fui levar a minha sogra. Tá, sogra, ok, tá, sogra. Tá, ninguém quer que a sogra volte, né? Aí mas eu me certifiquei que ela nunca mais voltaria. Aí eu falei assim, opa, peraí. Aí ela morreu, aí eu fui ao crematório deixar ela lá. Com certeza ela não vai voltar. Então, ou seja, é a insensibilidade do ópio, né? Ele contou toda essa história de ter deixado alguém, pensei que era rodoviária e tal, mas aí ele falou, não, é do crematório mesmo, para que ela nunca mais volte, né? Tá bom, que ele não chore para a sogra, tudo bem, mas não fala dela dessa forma, no dia que ela morreu, né? Pelo menos não nesse dia. Talvez no dia seguinte ou uma semana depois, que seja. Mas contar uma historinha dessa, assim, você pode até ficar feliz por dentro.
Não no dia, né, que você está levando o corpo da sogra para o crematório, né? Então, tem graus diferentes de sensibilidade. Então, tem esse entorpecimento e tem outra polaridade oposta, que seria crueldade, a brutalidade, a falta de humanidade. A pessoa pode ser cruel, pode torturar pessoas. É uma espirituosidade cruel. Eles são mentirosos, e são bons mentirosos, convencem as pessoas. São mentirosos. E como eles não têm nenhum sentimento, não têm nem sentimentos negativos, e como resultado, então tem uma força de vontade positiva, por assim dizer. Então, tem sensações, né? A força de vontade e a sensação positiva, sentimentos positivos. Outro estado do ópio é o torpor. O que significa torpor? Torpor é aquela lentidão. O que significa isso? A lentidão ao nível do corpo e ao nível da mente. Porque é mais do que preguiça. É uma sensação de não querer se movimentar. Não quer se movimentar. A memória muito ativa, o sluggishness, né, a amorosidade, né, o torpor. E por conta desse estado de anestesia, eles não sentem nada, então por conta disso, ele pode falar bem quando ele está muito doente. Também tem outros remédios também. Arnica seria um dos remédios. Como os sentidos estão aguçados, tem essa clarividência. Premonições. Podem predizer que alguma coisa vai acontecer. E são bons oradores, né? São eloquentes, eles cativam as pessoas. São muito eloquentes, bons oradores. Cannabis sativa e esse outro remédio, além do ópio, são eloquentes. Estados alternados, como eu já disse, incluindo também estados contraditórios, esse embotamento, alternando com a mente ativa, coragem, alternando com covardia, constipação, diarreia, né? O estupor com a mente ativa. E mais importante que nós vimos hoje é esse aqui, falta de dor em doenças que seriam normalmente doloridas, onde haveria uma dor. Seria o amortecimento, entorpecimento. Uma forma mais branda desses sintomas seria indiferença. Nenhum interesse em nada. Indiferença à alegria, ao prazer e durante a febre. Completamente indiferente.
não precisam de nada. Uma criança em estado de ópio, a mãe vai dizer a você: doutor, apesar dessa febre de 39, 40, 41 graus de febre, ele não reclama. Eu deixo a criança na cama 4 horas seguidas enquanto eu vou fazer meu trabalho. Ele não pede nada, não pede comida, não pede água. Eu coloco ele para dormir. E aí eu vou à cozinha para pegar um copo d'água. E quando eu volto, ele já está dormindo, a sono solto. Então, e eu tenho que acordá-lo para ele tomar água. Tá? Indiferença total, ou sem queixa nenhuma. E na febre, e também no estupor, quando você acorda as pessoas, eles estão alertas, eles respondem a pergunta que você fizer e entra e volta a esse estado de estupor. É como se fosse um interruptor. Você liga, aliás, você faz uma pergunta, como se ele se ligasse, ele responde e depois ele pega e volta para dormir. Desliga, né, o interruptor. Exatamente, a analogia é ligar e desligar um interruptor. E durante o estupor, a mandíbula cai, né? Como se a pessoa estivesse morta. Né? A mandíbula cai. Você acorda a pessoa, pergunta alguma coisa ou dá um copo d'água e ela volta para o estado de estupor. Rapidamente. Rapidamente, depois de responder. Então, eu espero que o que eu queria mostrar para vocês, sublinhar, né, é que se eu não tivesse essa abordagem, eu chegaria ao ópio talvez, ou talvez teria prescrito alguma outra coisa, ácido fós, sépia ou algum outro remédio. Não. Mas a abordagem me ajudou a tomar essa decisão. Imediatamente, primeira vez. Né? Nesse tipo de doença, você às vezes não chega ao remédio, mas imediatamente eu cheguei a esse remédio. E aí o paciente começou a responder. Só demos 2 doses. Primeira dose quando ele veio e a segunda dose quando a hemoglobina começou a cair. Aí eu fiz uma interferência e aí administrei mais uma dose de ópio em forma deviated e ele começou a melhorar e, claro, a melhora persistiu. 200, primeira dose, a segunda 201. 3, 4 meses de intervalo. 200 e depois de 3 meses, 201. Se nessa repetição eu achasse que tivesse que repetir, se eu tivesse dado uma 1000 CH, teria feito errado? Have been wrong. Porque o remédio é correto. A potência não importa tanto. Se o remédio está certo, então a potência tanto faz. Mas se você tiver a potência correta, aí o remédio vai funcionar de uma forma ideal. Mas a susceptibilidade, né, do paciente, então,
Não é o miasma sifilítico de rapidez, de velocidade. Então, 200 para ele, eu acho que foi perfeito, ideal. Um remédio que é correto, tanto faz, qualquer que seja a potência que você der, vai funcionar. Mas a potência correta faz com que ele funcione de forma ideal. O que acontece é que os efeitos colaterais da agravação vão ser menores e o processo de cura muito mais rápido. Também o processo de cura com a potência correta terá menos obstáculos. Então, mesmo se o paciente causar uma interferência, né, se ele tomar algum remédio, ou se, por exemplo, as crises que podem advir ao paciente serão menores. E a cura será rápida, gentil e permanente. Suave e permanente. Né? Mas se o remédio é correto e a potência não tiver certo, alguns obstáculos surgirão, mas o remédio irá agir. Agora eu gostaria de mostrar um outro caso agudo. Apenas fotos, ok? Fotografias e um pouco, nenhuma história, nem quase nenhuma história. Eu não vi esse paciente. Eu estava em outra clínica no norte e a minha assistente me ligou. E aí a tecnologia me ajudou. Eu falei, me mande as fotos pelo WhatsApp. Ela me mandou as fotos. Eu dei o remédio. Eu pedi para o paciente voltar à noite para dizer como é que ele estava. O paciente também tinha WhatsApp. Então à noite ele me mandou fotos e no dia seguinte me mandou mais fotos. Então é um caso muito simples. Esse caso vai enfatizar uma outra abordagem. Vai evidenciar uma outra abordagem para agudos. Agudos, às vezes, a abordagem precisa ser um pouco diferente. A abordagem aqui foi diferente, não foi baseada... Foi diferente. Isso foi um caso agudo de infecção celulite. Um caso agudo de celulite que se desenvolveu muito rápido depois de uma mordida de inseto. A gente não sabe exatamente o que foi, se foi uma abelha, um mosquito. Provavelmente não foi uma abelha, algum inseto, um mosquito, alguma mordida de inseto ou de mosquito. Mordeu ele aqui e imediatamente formou essa casca, vasículos, bolhas, e depois de alguns minutos os olhos, as pálpebras começaram a inchar. Ambas as pálpebras começaram a inchar e ficaram vermelhas, quente. Ele não conseguia nem sequer abrir os olhos. A mãe ficou bastante preocupada. Ela veio correndo para a clínica. Eu não estava lá. O meu assistente tirou essa foto com será que eu devia ir? Será que ele devia tomar antibióticos? O que eu devo fazer? Vocês podem ver. As bolhas começaram a se formar aqui, havia um inchaço que começou a espalhar aqui pela pálpebra. A pálpebra estava bastante inflamada e em poucas horas ficou desse jeito. Ele não conseguia nem abrir os olhos. Eu prescrevi por telefone. Qual deve ser a abordagem nesse caso?
O senhor não pegou nenhum sintoma? Não quis se informar nada? Sim, eu fiz, claro. Tomei. Quantos sintomas eu consigo tomar? Eu consigo pegar pelo telefone, né? Só. Mas eu vi essas fotos, eu pedi as fotos. Ele me mandou as fotos, eu olhei. E aí eu liguei de volta para dizer qual era o remédio. Posso falar de medicamentos possíveis? Não, ainda não. Vamos falar sobre a situação e como você abordaria o caso. Esse caso chegou até você. Ele chegou até você. O que você vai fazer? Um caso agudo. Eu posso e devo tomar causas recentes. Ailment from insect bite. Ok. Sim, exatamente. Então, meu sintomazinho diretor, isso vai me dirigir o raciocínio. Transtorno de mordida de inseto, o que mais? Vermelhidão, edema, bolha. Redness, edema. Vermelhidão, edema. What else? Lateralidade esquerda. Left side. Se bem que a mordida foi do lado esquerdo, então não dá para considerar isso. Não dá, não, porque a picada foi do lado esquerdo. Ok. So this is where the bite was, so we can't consider left side. Não diga que era a sua tendência do lado esquerdo. É por isso que o inseto foi lá do lado esquerdo, porque era a tendência dele, não. Claro que não. Que mais? Não estou ouvindo. Rápido, rapidez, velocidade. Ok, velocidade, rapidez. Muito rápido, né? Em questão de horas, ficou assim. E violento. Agora, poderíamos perguntar, qual o efeito das aplicações? Frias ou quentes? Como se sente? Eles não fizeram. Eles estavam com medo de tocar, então não chegaram perto. Eu falei, não toca, não faça nada ainda. Mas a preocupação era a questão de passar para o olho. Se alguma coisa acontecesse, qual é a área de perigo aqui? Qual é a área perigosa? Vocês lembram na anatomia? Entre cellulitis, meningitis. Não, por que se torna... Meningite a partir de celulite de face. Meningitis from a facial cellulitis. It is a risk, she's saying. Por quê? Not meningitis, but não meningite, mas da irrigação. Because the irrigation. The cavernous sinuses. O sino cavernoso, que é drenado. O seio cavernoso que é drenado ao cérebro. O seio cavernoso pode ser drenado ao cérebro. Esse é o perigo. Dá para ver também, Dr. Bandincha, we can also see besides destruição. Parece uma destruição e uma casquinha, não sei muito bem. Tem uma casquinha aqui. Aqui é uma bolha, são bolhas. Aqui é a casquinha. Aqui é provavelmente exatamente onde o inseto mordeu. Agora pode e aí uma inflamação de aqui. Medicamentos possíveis? Agora você pode falar. Pode falar? Se coçando para falar o remédio. Few hours, 2-3 hours, 3-4 hours. 2-3 horas ficou assim. Medicamentos que vêm à mente, Cantaris, Apis também. São os dois medicamentos que vêm na minha mente. O Cantaris, primeiro, que pensei, e o Apis também. Foram os dois medicamentos que pensei. Apis. Okay. Cantaris e Apis. Okay. Cantaris and Apis. Okay, let's see. Ok, mais alguém? Doutor Bandich, nesse caso aí, eu tentaria abordar pensando no tropismo dos remédios, assim, numa forma de um remédio que... No tropismo, na... Como é que eu vou falar? Na facilidade de alguns remédios em agir em algumas situações. Assim, da seguinte forma, eu pensaria num remédio que causa uma congestão rápida, um processo inflamatório rápido e bem intenso.
Oh, you mean to say the Stroke pathology? A patologia, sim, eu falei hoje de manhã que uma das abordagens é também o foco de ação e a patologia envolvida. Estamos procurando um remédio que vai cobrir aquela patologia. Para causar reações assim, né? Nesse tipo de tecido que causam isso com facilidade. Então, assim, eu não pensei em remédio. Por exemplo, olhando aqui sem saber se é friorento ou se é calorento, eu penso em beladona, porque está causando muita congestão, né? Muita vermelhidão. O ápice também, né? Eu não sei se é calorento ou friorento, mas eu pensaria em remédios rápidos e que causam muita congestão. Congestão, sim. Então, quando nós estamos falando de congestão, vamos dar um passo além, ok? O que acontece depois de uma congestão? O que acontece depois da congestão ou da inflamação? Qual é o próximo passo depois de uma congestão? Inchaço, sim, inchaço, congestão. O que acontece depois? O que não está aqui? O que não está aqui? Supuração. A supuração ainda não chegou. 3 horas já, foi tudo tão rápido, né? 3 horas já ficou assim. Se eu deixasse mais um tempo, iria supurar. O perigo existia. O perigo da supuração. Mais alguém gostaria de tentar? Esse caso aí foi muito rápido, mas num caso agudo eu vejo que também tem que olhar o estado geral do paciente, né? Como é que ele vai reagir, não só o local, né? Mas aí o estado geral não interessa. Sim, devemos tomar os gerais também, o estado geral. Com certeza ele é calorento. Com certeza ele é calorento. Eu não sei a sede, porque em algumas horas, como você vai descobrir? What about his reaction? Eu sei que ele é calorento, eu sei que ele é calorento. I talk about general symptoms, actually. How he reacted, for example. Shouldn't we know if he's irritated or if... Sim, a reação sim. Então eu perguntei se havia dor. Não tinha muita dor. Se ele estava chorando. Se ele tinha medo. Ele estava com medo. Ele estava com medo porque não conseguia abrir o olho. Então ele ficou com medo. Na hora que mordeu. Ele não ficou com medo na hora da mordida, mas ficou com medo depois começou a inchar. Porque ele não conseguia abrir os olhos. I think if there is an important reaction, we need to take it. We need to take that important reaction from him. Como eu fiz no telefone, né, alguns sintomas, eu pedi as fotos, alguns sintomas, olhei, it was very quick, right? Everything was very quick. Sim. Então eu vi as fotos, vi o que estava acontecendo, e aí imediatamente eu falei o que era. Ele é calorento. Aí isso, agora à noite, depois de algumas horas à noite, eu recebi mais fotos, ele voltou. Ele já conseguia abrir os olhos à noite. Então, para mim, foi um resultado positivo. Mas algo começou aqui, ó. Aquilo foi à noite, a única foto que eu tinha da noite. Falei, tá bom, então tá tudo bem. Alguém falou beladona, cântaris, apis, anthracinum, rustox. Eu daria o Rus-Wen ao invés do Rustox, porque tem uma afinidade muito grande com a pele. Se eu tivesse que dar o Rustox,
porque o organismo envolvido é a pele e a inflamação e a celulite, eu daria o Rus VN. VN, Rusven. Rusveratrum. Ah, ok, Rusveratrum. Se eu tivesse que dar o Rustox, daria o Rusven, na verdade. Arsênico? Não, ele não estava em pânico, não estava inquieto. Ele ficou preocupado porque ele não conseguia, ou ele começou a fechar. A mãe estava em pânico. A mãe estava em pânico. Nenhuma reação, não tinha muita reação do garoto. Let him. Okay, infant from bite, insect bite. As I asked you, what is absent here? Bom, quando eu perguntei o que está faltando aqui, é a supuração, né? Então o que eu quero é evitar a supuração. Eu quero é evitar a supuração. A inflamação já existe. Vamos deixar, mas eu queria evitar que entrasse no estado de supuração. Então, no dia seguinte de manhã, depois de 24 horas, e olha só ele sorrindo. Olha só. Completamente curado. Até a casca desapareceu, as bolhas, a inflamação. Tudo limpou, né? Como se nada tivesse acontecido, só uma marca. Tudo desapareceu. A abordagem para o agudo, aqui no caso, temos que pegar a totalidade e nos concentrarmos na patologia e prescrever para a patologia, ao invés de prescrever para a constituição quando fazemos em doenças sifilíticas. Como doenças sifilíticas, quando nós prescrevemos para a doença, eu estou falando de sífilis franca, com patologia irreversível, nós prescrevemos para a doença e não para a pessoa, não para a constituição. Precisamos prescrever, porque há uma prescrição reversa aqui no caso acontecendo. Então, aqui, nesse tipo de agudo com progressão muito rápida em agudo, precisamos prescrever para a patologia e não para a constituição. Então, eu estava buscando um remédio que fosse rápido, que tivesse uma tendência para a inflamação, ameaçando uma supuração. Um remédio com tendência para inflamação, com a ameaça de supuração. Com a esfera de ação na pele. E o mais importante, a tendência à supuração e não tivesse ido em supuração ainda. Eu queria evitar, impedir a supuração, ou seja, abortar a supuração. Que já estava tão inflamado, vermelho, congestionado, que a próxima coisa que ia acontecer era a supuração. E se houvesse supuração, já que era numa área perigosa, teria sido uma catástrofe. Poderia ter sido uma catástrofe.
Então, quais são os remédios que nós sabemos capazes de abortar a supuração? Quais são os remédios? Apis, arnica, calcária sulf, mercúrio, apis, briônio, ferro. Qual que é o mais importante? Evitar ou abortar? O que é mais importante? Prevenir ou evitar a supuração? Silícia, apis, hipersulf, calcária sulf, todos esses são mercúrio, todos esses são remédios para pele não saudável, que tem tendência à supuração, e outros remédios que também têm tendência a abortar a supuração, se não tiver acontecido ainda. Se a supuração não tiver acontecido ainda, esses remédios têm uma tendência a abortar a supuração. E como esse garoto era calorento, silícia e hipericum foram descartados, o primeiro remédio que veio à minha mente foi calcária. Calcária sulf. Calcária sulf. 1 M foi o que eu dei para ele. Eu dei 3 doses, mas apenas uma foi necessária. Eu falei, tome essa dose e à noite me diga se melhorou ou não. Se você não tiver melhorado, você toma a segunda dose no dia seguinte. Caso seja necessário, você pode tomar a terceira dose. Tendência à supuração, ou seja, abortar a supuração, evitar. Calcária sulf, né, silícia, são remédios que aumentam a supuração, apressam a supuração com baixas potências. Potências baixas, ela apressa a supuração. Então, quando a supuração já apareceu, você quer apressá-la, né, para que haja uma cicatrização boa. Mas quando você não quer a supuração antes dela aparecer, então você dá em alta potência para que você aborte essa supuração. Para abortar a supuração. Calcária sulf foi prescrito 1 M. De novo, outra abordagem em agudo. Não se preocupe muito com a Constituição original. Beladona aqui não teria funcionado. Apis não ia ter funcionado, porque beladona e apis, ambos não têm a tendência para supuração, não tem tanta tendência para supuração. Eu não vi apis tendo tendência à supuração. Então, se você transtorno por mordida de inseto, você vai ver apis ou um outro remédio que ele mencionou, porque eles não vão funcionar, porque esses remédios não têm tendência à supuração. Pode funcionar, pode não. Can you repeat the second remedy? Mas eu tenho que me certificar que a supuração ainda não está presente. Sem supuração. Qualquer patologia em que você tiver a supuração presente, não pense em beladona. Beladona só tem inflamação e congestão.
Ele falou o remédio, mas eu não ouvi. Vermelhidão, qualquer tendência a supurar, ou seja, a supuração está quase se apresentando. Can you repeat these remedies, please? Calcária sulf e silícia. Esses são os 3 remédios que me ocorrem imediatamente quando você vê que há inflamação, congestão, vermelhidão e a possibilidade de superação. Ou se ela já se apresentou, perdão. E aqui estamos falando de agudos. Se formos prescrever com base no crônico, outro sintoma é ter tendência para supuração na infância ou cicatrização demorada. Cicatrização demorada. Muito bem. Eu tive um caso no consultório de um bebê, pouco menos de 1 ano de idade, que após uma picada de inseto na orelhinha, fez um processo inflamatório tão intenso, tão vermelho, tão inchado, que para dar uma imagem assim, é como se ele tivesse um tomate na orelha. E também fiquei assim bem preocupada, né? Acompanhei com 6 horas, a mãe já me deu notícia da criança, e o Cantaris resolveu maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Tá, mas a área está diferente. Essa área é importante porque a supuração tem que ser interrompida. Aqui, a supuração não seria um perigo tão grande. Tá, mas aqui a supuração iria drenar nos seios cavernosos, né? E aí a drenagem linfática poderia levar essa supuração ao cérebro, né? Aqui no repertório, o senhor repertorizou usando a rubrica rápido? Não. Eu falei, ele foi pelo telefone, né? Eu pedi, me manda a imagem pelo WhatsApp, né? Então, a assistente mandou as imagens. Ela estava na clínica, eu estava no outro local. Por que não Mercúrio? Why not Mercury? Porque quando a gente pensa na rapidez, porque calcária sulfúrica dá uma ideia de que não é tão rápido assim. It's not so fast. Podemos pensar em Mercúrio também. Sim, tá, é possível. E tá, e se fosse Mercúrio, qual seria? Sulfúrico. Sulfur? Sulfurato, Qual? Que lado? Mercury. Mercúrio, eu dado rubrum. Tá, Mercúrio seria... Tá, Mercúrio seria minha segunda escolha e seria Merc e o datum rubrum. Now, I would like to show one case. Unfortunately, somehow I have misplaced the video. Eu queria mostrar um caso para vocês, mas eu não sei onde é que eu coloquei o vídeo. It's a very nice case. Mas é um caso legal. Caso legal, gostaria de ver? Tem o vídeo? Mas o histórico é muito bom. O histórico é muito interessante. Então, nós não podemos fazer
observação, mas eu vou relatar para vocês. Vamos lá? Acordar, né? Alguém traz um café aí? Alguém? Eu gostaria de mostrar esse caso. Esse caso é muito interessante. E o remédio infelizmente, eu não mostrei ainda nenhum caso desse remédio até agora. Então, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. E durante o intervalo eu vou tentar encontrar o vídeo. Tem que estar, né, em algum lugar do meu computador. Eu sei que eu gravei, tá no computador. Não sei não sei se ele se perdeu na transferência quando eu transferi ele do tablet, perdão, para o computador, né? Paciente 21 anos de idade, queixa de ansiedade, palpitação, perda de peso e fraqueza, né? Perda de peso, ansiedade, palpitação e fraqueza. Nós já sabemos o que é. Ele também acidez e queimação no peito. Fraqueza sexual, né? Um homem de 21 anos de idade e ejaculação prematura. Ele foi diagnosticado com hipertiroidismo e estava tomando, então, neomercazol, né? 20 miligramas, e Ciplar. Neomercazol é para reduzir a atividade da tireoide. E em hipertiroidismo, você tenta controlar hipertiroidismo com essa droga, e se não conseguir controlar, posteriormente você toma iodo radioativo. E aí destrói toda a glândula tireoide para sempre. Daí, você começa a tomar suplementos, né? E aí por toda a vida. Então, um monte de remédios que você vai ter que tomar para o resto da sua vida. Aí, primeiro, as pessoas cortam, né, para fora, e aí depois tem que tomar suplementos. Esse é um jovem. Eu vou tentar, vamos dizer, descrevê-lo, a aparência dele. Apetite normal. Pode tolerar a fome. Fezes. Intestino preso. Consegue evacuar em dias alternados. Normalmente, em caso de hipertiroidismo, você tem que ter diarreia, ou seja, uma maior frequência, né, de evacuação. Sede normal, 3 a 4 copos por dia, eu diria sem sede. Desejo, comida apimentada, né, bem temperada, gosta de pimenta verde, chile, né, pimenta desse tipo. Não tem nenhuma aversão específica.
Suor, pouco suor, 2 marcas. Sono, tem assim, está sempre sonolento e cansado. Sonhos, sobre moças, né, e de conteúdo amoroso. Né? Sonha com moças, com meninas, com mulheres, né? Nada pervertido, sonho de conteúdo amoroso normal, sonhando com moça, com mulheres, né? Estabelecendo uma relação com as mulheres, com mulheres. Ele teve uma namorada e terminou com ela, porque ele era ocupado demais, trabalhava demais e tinha que cuidar da família. Então, ele não teve como dedicar muito tempo à relação, e aí ele acabou terminando. Thermals, fan and covering he wants only in summer. Os termais ele gosta. Tá, ventilador só no verão, e ele também gosta de coberta. Tá, ventilador no verão e quer coberta. Então, pode tolerar o calor mais do que o frio. Então, friorento. Então, o que é característico aqui? Geralmente, nesses casos, hipertiroidismos, o paciente é mais calorento. Porque é um sintoma da doença. Eles geram mais calor. Mas nesse caso era o contrário. E apesar de haver esse hipertiroidismo, ele ainda era friorento. E não havia agravação no sol. O paciente é filho único. É filho único. Um jovem que trabalha como dono de uma cantina, se eu não me engano, e trabalha em uma fábrica. Numa fábrica existem os empregados. É um refeitório de uma fábrica, é um refeitório da fábrica. Os empregados de uma fábrica têm que receber comida. Então tem um refeitório nessa fábrica. Tem um refeitório para os empregados. É chamado uma cantina. Ou um refeitório mesmo, um refeitório. E ele era o dono e gerente desse refeitório. Ele se interessava muito em estudos, mas não podia estudar muito devido à sua situação financeira. A situação financeira em casa não era muito boa. O pai dele era um motorista. Motorista de ônibus público, eu acho. E a renda não era o suficiente para sustentar a família. Como resultado disso, ele teve que trabalhar muito jovem para ajudar a sustentar a família. E ele fez isso com disposição. Ele gosta de estudar, aprender coisas novas. E ele era muito bom em matemática. Ele esquece as coisas facilmente. Se ele entrar numa loja, ele esquece por que ele entrou naquela loja. Ele vai numa loja, ele esquece por que ele entrou lá, o que ele queria comprar. E aí ele volta e lembra, eu entrei aqui para comprar isso. A mãe dele é paralisada há muitos anos e ela fica na cama.
Ela precisa de muitos cuidados. Ela precisa ser cuidada. O paciente cuida de todas as necessidades da mãe. Não há nenhuma mulher na família. Ele é o filho único. Não tem irmã, não tem nenhuma outra mulher na família. Então, ele é homem e tem que cuidar da mãe dele, inclusive levar ela ao banheiro, dar banho nela, vesti-la, alimentá-la, além de todas as outras responsabilidades da casa. Além de todas as responsabilidades da casa. Ele tem que cuidar de tudo. Devido à condição da mãe dele, ele não pode sair muito. Ele não pode sair muito, nem passar muito tempo com pessoas da idade dele. Ele não passa muito tempo com pessoas da idade dele. Mas, apesar disso tudo, ele não se arrepende de nada em relação à sua vida atual. Ele é um rapaz jovem que tem que cuidar da mãe. Ela é paralisada há um bom tempo, ele tem que fazer todo o trabalho, inclusive levá-la ao banheiro, limpá-la, lavá-la, dar banho nela, vesti-la, cuidar da casa. Depois ir trabalhar, ir para o trabalho, trabalhar e voltar para casa e de novo continuar cuidando da mãe. O pai é um motorista, não tem muita renda, também fica fora o dia todo. Financeiramente, as condições não são muito boas. E como resultado disso, como ele está lá com a mãe dele o tempo todo, ele não sai muito. É por isso que a relação com a namorada não funcionou. Não deu certo. Ele não passa muito tempo com pessoas jovens, com seus amigos. Mas apesar disso tudo, ele não tem nenhum pesar, nenhum arrependimento. Ele não mostra tristeza, dor para ninguém. Ele não mostra sua tristeza e sua dor para ninguém, nem para os seus amigos mais íntimos. Ele se sente triste e não consegue ver o sofrimento de outras pessoas. Ele não consegue nem ver crueldade na televisão. Ele não chora facilmente, mas ele sofre por dentro. Ele é emotivo, ele é sensível, ele não gosta de ver o sofrimento de outras pessoas. Ele nem sequer consegue ver crueldade na televisão. Na televisão é tudo falso, né? De um filme, é dramatização. Mas ele não consegue ver isso. Ele não chora, mas ele sofre por dentro. Se ele recebe uma bronca ou alguém o censura, ele se sente mal e fica com raiva, mas ele não revida, ele não responde. Ele fica triste por um tempo e esquece. E depois fala com aquela mesma pessoa como se nada tivesse acontecido. Se alguém dá uma bronca nele ou censura, ele se sente muito ruim, se sente mal, ele vai para o canto, entra no quarto dele, ele sofre por um tempo e depois ele está bem. Ele fica emburrado por um tempo, mas depois fica ok. E fala com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido depois. Quase como se tivesse perdoado. Ele não guarda mágoas. Ele não quer se vingar, não tem vontade de se vingar, nem nada do tipo. De acordo com a mãe dele, ele é muito meigo e raramente fica nervoso, fica colérico, e ele não fala muito. Ele não se mistura facilmente com outras pessoas.
Se ele faz alguma coisa errada, quando ele se sente muito mal. Se ele comete algum erro, faz alguma coisa errada, ele se sente mal. Por isso que ele fez o que ele fez. Porque ele fez o que ele fez, o preocupa. Ele se sente mal pelas suas ações quando ele faz algo errado. Ele fica bastante ansioso. E ele começa a pensar que tudo de ruim que aconteceu com ele é devido aos seus erros no passado. A mãe dele é paralisada e ele não ser capaz de sair ou de passear com os amigos, ficar ali preso em casa com a mãe e cuidar dela. A sensação dele é que isso acontece com ele porque é culpa dele. Talvez eu fiz algo errado no passado e, como resultado disso, eu agora estou pagando pelos meus erros. Foi culpa minha, é minha culpa. Eu devo ter feito alguma coisa errada. E agora Deus está me punindo e eu estou pagando pelos meus erros. A sensação dele, o sentimento dele é mais ou menos esse. Seus amigos, alguns deles passam por... Alguns dos amigos dele usam drogas, por exemplo. Ele não usa, mas alguns dos amigos dele gostam de coisas ruins, como drogas, e ele se sente triste. Por que eu fiquei amigo deles? Por que eu fiquei amigo dessas pessoas? Por que eu sou amigo deles? E com raiva, ele se culpa por isso. Ele fala assim, culpa minha. Por que eu fiquei amigo dessa pessoa? Porque eu sou assim, por isso que eu atraio esse tipo de pessoa. Eu devo ter feito alguma coisa e por isso minha mãe está sofrendo, paralisada. Esse é o relatório. Março de 2012. Aqui o T3, FT3 do laudo, 9.61. O normal é 2.3, 0. O FT4, 2.8. Muito mais alto, né? O TSH 0.001. Quase nada. Quase nenhum. 0.001. Muito baixo. Um hipertireoidismo grave. Março, 15 de março de 2012. 14 de março de 2012. O sangue foi tirado no dia 14 e o laudo ficou pronto no dia 15. No intervalo do almoço eu vou tentar encontrar o vídeo e mostrar para vocês. E em julho de 2012, esse é o primeiro laudo. Em julho a gente já vê a melhora aqui. T4, T3, 1.19. T4, 8.6. E o TSH, 0.01. Antes era 0.001.
Tinha 2 zeros antes do 1. Agora é apenas 1. T3 e T4 estão no nível normal. Então, como eu falei, infelizmente não há um vídeo para esse caso. É que nós chamamos de um caso de papel. Como abordar esse caso? Vocês querem abordar o caso agora ou depois do almoço? Depois do almoço. Ok, pensem sobre ele. Como eu falei, eu vou tentar encontrar o vídeo no intervalo para o almoço. Se vocês tiverem sorte, então rezem por mim que eu encontre o vídeo aqui no computador. Obrigado. Voltamos depois do almoço.